Muitas das vezes quando eu tô lendo um livro, eu gosto de ler em voz alta. Eu entendo melhor quando eu leio em voz alta. E eu não faço isso só com poesia, eu faço isso com prosa também. E aí eu comecei, ler esse livro aqui, Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. O primeiro conto desse livro chama-se Rolezinho. Eu começo a ler em voz alta. Como é difícil de ler em voz alta uma coisa que é tão distante da nossa realidade. Como é difícil. Quando nós estava passando pela fila que eles armaram com os menores de cara pro muro, o filho da puta manda nós encostar também. Aí veio com um papo de quem tivesse sem dinheiro de passagem ia pra delegacia, quem tivesse com muito mais do que o da passagem ia pra delegacia, quem tivesse sem identidade ia pra delegacia. Porra, meu sangue ferveu na hora, sem neurose. Pensei, tô fudido. Até explicar pra coroa que focinho de porco não é tomada, ela já me engoliu na porrada. E eu ainda não sou nem carioca, Sou paulistana e é difícil porque não tem o sotaque. Passei mal, papo reto, fui correndo com o cu na mão, queria nem olhar pra ver qual ia ser. Aí tem alguns outros textos que não são tão difíceis de ler, alto, mas são difíceis de você engolir que as coisas são assim, porque você não passou por essa realidade. Entende o que eu quero dizer? As pessoas costumam dizer que morar numa favela de Zona Sul é privilégio, se compararmos às outras favelas da Zona Norte, Oeste, Baixada. O abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto na Zona Sul é muito mais profundo. É foda sair do beco, dividindo com canos e mais canos o espaço da escada, atravessar as valas abertas, encarar os olhares dos ratos, desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver seus amigos de infância portando armas de guerra para depois de 15 minutos estar de frente para um condomínio com plantas ornamentais e então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de tênis. É tudo muito próximo e muito distante, e quanto mais crescemos, maiores se tornam os muros. Giovanni Martins é nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, em 1991, hoje ele deve estar com seus 27 anos, e como eu postei ontem no meu Instagram uma foto, esse aqui é um livro que tem 13 contos que deram um tapa na minha cara, uma porrada na minha cara de mulher branca, privilegiada, que estudou nos melhores colégios, faz as suas viagens internacionais e tá aí de bem com a vida e que tem dificuldade de ler esse texto porque ele não cabe na minha boca. O texto desse só poderia ter sido escrito por uma pessoa que veio dessa realidade. Embora a gente já tenha visto muita favela carioca no cinema, Teve uma época do cinema que a gente via muita favela e virou uma coisa até um pouco clichê. E agora, quando eu pego esse texto para ler, eu senti o cheiro da favela, eu senti o medo da polícia, eu senti todas as diferenças, os abismos sociais que a gente vive no nosso Brasil, e eu senti tanta coisa que o cinema, de uma maneira cheia de clichês, não conseguiu me transmitir, muito provavelmente porque quem dirigiu esses filmes foram pessoas que vinham do mesmo lugar que eu vim, da classe média privilegiada. E aqui na orelha desse livro, o Antônio Prata, que escreveu a orelha desse livro, ele diz assim: vai chegar o dia em que a orelha de um livro de Giovanni Martins poderá ignorar o fato de que ele é um escritor nascido em Bangu e morador da Rocinha ou do Vidigal, porque Giovanni Martins é um escritor, ponto. Giovanni Martins é um escritor e ponto. Ele escreve muitíssimo bem, tem uma carpintaria, tem um estudo aqui na maneira como ele constrói as histórias, é tudo muito bem escrito, a gente consegue visualizar todas as imagens, todos os personagens, a gente sente cheiro, a gente sente na pele, mas a gente não pode ignorar jamais da onde ele veio, porque da onde ele veio que faz com que ele conte a história com esse primor que ele conta essa história. E eu tô falando aqui num vômito, porque de fato pra mim esse livro foi um vômito. Foi esse tapa mesmo, esse chacoalhão. É uma realidade realmente muito diferente que eu tive dificuldade de ler em voz alta. É o primeiro livro do Giovanni. Ele foi descoberto na Flip, pelo pessoal lá da Companhia das Letras, pelo que eu entendi foi isso. Ele estava numa roda lá dos escritores anônimos e ele acabou sendo descoberto ali, mas ele não foi descoberto do nada, ele não é uma pessoa que não tem uma história, ele desde muito cedo escrevia, começou a ler muita coisa e começou a escrever umas crônicas, uns contos, participou de algumas oficinas literárias. E aí um dia ele descobriu que era isso que ele queria fazer da vida e queria viver de literatura. E aí ele falou pra mãe dele que ele queria viver de literatura quando ele tinha ali seus 21, 23 anos, alguma coisa assim. Falou: mãe, eu quero viver de literatura, só que pra isso eu preciso ficar sem trabalhar aí um tempo pra eu poder produzir o meu livro. E aí a mãe dele concordou com isso, ele começou a trabalhar
nesse livro dele aqui, e surgiu esse livro que é realmente uma preciosidade e tem um hype todo em cima dele. Por que que ele tá na boca do povo agora? Tem de especial em relação a tantos outros escritores, né, que tem no Brasil, que a gente nem conhece, que continuam anônimos. Foi editado e foi traduzido em mais de 8 países. Aliás, eu queria saber como que traduziram essas gírias todas aí, sei lá, em russo, em inglês. Eu não sei como que traduziram, não sei como que ficou esse livro aqui em outras línguas. Teria até curiosidade de ler para saber como que eles transformaram tudo isso. Mas o fato é que, por que que Giovanni virou essa febre? Ele escreve bem também. A literatura dele não está vinculada apenas a esse hype, é realmente uma literatura de qualidade, mas ele realmente deu sorte por ter sido descoberto, porque quantos Giovannis Martins não tem por aí na favela, né? Quantas pessoas que também não tiveram a possibilidade, e tem todo um marketing agora em cima dele, e aí você fala assim, pô, mas o cara foi lá na Rede Globo dar entrevista pro Bial, e aí você questiona isso, será que é legal? Eu acho massa, porque o cara ele veio lá do lugar que ninguém vê, né? Da invisibilidade. Aí de repente ele tá aí dando entrevista e popularizando a literatura, que é uma coisa tão cara no nosso país que quase ninguém lê. Então eu acho maravilhoso quando uma pessoa que vem da invisibilidade para a visibilidade e ainda usando a mídia a seu favor. E o nome do livro é muito bom, porque o sol é uma coisa que permeia vários contos desse livro, e aí eu fiquei pensando por que que chama-se o sol na cabeça, sol na cabeça, sol na cabeça, e várias coisas, né, que Rio de Janeiro é um lugar extremamente quente, é muito sol na cabeça o tempo todo, e quem leva o sol na cabeça, né, é o pessoal que tá ali trabalhando na labuta, no meio do sol, né, porque se você tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de privilégio, você trabalha no ar-condicionado. Sei lá, me vê essa imagem, não sei se eu tô viajando. E eu trabalho muito com as imagens, com as sensações quando eu tô lendo um livro, né? O que que ele me desperta, o que que ele me traz, para que universo eu vou. E eu fui transportada para um lugar que não faço a menor ideia do que é, mas que tive a oportunidade de conhecer um pouquinho através desse livro maravilhoso. Então fica aí a minha dica. Leiam esse livro, me contem aí se vocês já ouviram falar desse Giovanni Martins, se vocês estão curiosos para ler esse livro, vamos conversando nos comentários e até amanhã! E mais um dia de Veda, tá quase acabando. Me sigam lá no Instagram se vocês quiserem continuar acompanhando essas banalidades da vida cotidiana de Tatá. E um beijo, até a próxima e tchau!